Buonasera a tutti, noi stiamo iniziando questa programmazione. Mancano 2 giorni perché possiamo salire sull'altare e determinare il nostro sacrificio e consequentemente la trasformazione della nostra vita. Ma io voglio domandarti, che cosa tu hai alimentato nella tua mente? O forse, che cosa il male, gli spiriti imundi stanno mettendo nella tua mente, ou volendo alimentare dentro de te. Forse tu dici, ma su que coisa tu hai sentito dentro de te de não offrire sull'altare? Qual é a voce que tu sente dentro de te, ou que sai o pensiero que tu hai alimentato dentro de te de não offrire sull'altare? Tu sai que Deus está chiedendo il sacrifício perfeito, il secondo touro, e forse ci sono oppositori, inimici e avversari que vogliono soffiare dentro de te pensiero contrário, que contradiz la voce de Dio que diz, vá, consegna, offre, sacrifica, perché eu sono con te. Questa voce que tu senti, que é negativa e que vuole impedir-te de salire sull'altare e offrire il secondo touro, tu devi cancellare, tu devi annullare e fare ciò che Dio sta chiedendo. Tu puoi chiamarci questo numero 06 44 702566, come tu puoi fare il tuo commento sul nostro sito. Nós faremo uma pausa e tra pouco nós ritorneremo qui. Non lo so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. Insomma, il mondo non è tutto quanto... Ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti ci perdono. Allora, tu hai acompanhato questo filmato e ciò che noi abbiamo sentito è ciò che accade con tanta gente. Ci sono tante persone che stanno guardando indietro, que stanno se consegnando a uma situazione negativa e loro hanno perso, o hanno distrutto il loro sonho. Ma noi non possiamo arrender-se mai, não possiamo permettere che dubbi venga entrare dentro de nós. Nós sappiamo che ci sono la persona stanca, rivoltata e la persona stanca, accomodata. Chi tu sei? Qual è la fede che tu alimenta dentro de te? Tu sei una persona stanca di soffrire, ma rivoltata, ou forse tu sei una persona stanca, ma una persona accomodata, che non crede che è possibile superare. In questa domenica noi staremo facendo ciò che Dio ha determinato tramite la sua parola e noi siamo pronti a obbedirlo, siamo pronti a fare ciò che Dio ha chiesto. Quando la persona è stanca, rivoltata, allora questa persona alimenta dentro de sé tutto quello che è buono, come purezza, fiducia, determinazione, timore, obbedienza, rivolta, perseveranza e tutto ciò
che fa la persona prendere una decisione importante per trasformare una situazione. Ma noi dobbiamo sapere che ci sono avversari, ci sono oppositori, ci sono nemici che vogliono fermarci, ma noi non possiamo permettere. Questa domenica, alle 10 del mattino, noi staremo clamando in favore di ogni persona. Sarà il giorno il giorno in cui tu determinerai che la tua situazione non sarà più la stessa. Come questa donna, la signora Nair, che ti racconterà come era la sua vita prima di arrivare in chiesa e come la sua vita si trova dopo di partecipare del fuoco santo. Venerdì, giorno di pulizia spirituale. Sfortuna? Maledizioni? Energia negativa? Insonnia? Incubi? Invidia? Romperemo ogni forza negativa. Partecipa venerdì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, viale di Porta Tiburtina numero 20. Per ulteriori informazioni chiamare la linea amico 24 ore 06 44 70 25 66. Meu nome é Nair Lang, fui reeleita vereadora na cidade de Itu, interior de São Paulo. Tenho 4 filhos, meu esposo trabalha numa multinacional aqui na cidade e hoje temos uma vida totalmente confortável. Moro numa casa ampla, toda arejada, com todo o conforto, com um diferencial até, porque nós moramos num condomínio fechado, onde temos total segurança, as crianças têm livre acesso, elas podem brincar, andar de bicicleta. Todos eles têm seus quartos equipados com computadores, notebooks. Minha casa tem um paisagismo bem bacana, tenho bastante verde, gosto muito dessa natureza. Temos uma área de lazer ampla, garagem para 6 carros, temos os nossos carros, o meu, do meu esposo, mas nem sempre foi assim. Antes de chegarmos no Cenáculo do Espírito Santo, tínhamos uma vida totalmente diferente. Quando conheci o meu esposo, tinha apenas 16 anos e fui morar na casa dele. Deixei toda a minha família, meus pais, para viver uma vida incerta. E lá nós tivemos toda a dificuldade. Vimos de família simples, tanto eu quanto ele, e fomos morar junto com a minha sogra. E por muito tempo dormíamos numa cama de solteiro. Ele, além de tudo, era um viciado, né? Ele era um dependente químico e, por sua vez, se envolveu com várias pessoas, com más companhias. E dali partiu o início de todo o nosso sofrimento. Por várias vezes eu tentei deixar tudo, mas aí a minha sogra dizia, se com você está assim, imagine o sem. Então, por favor, nos ajude, fique com a gente, nós vamos mudar. Mas com tudo isso nós não tínhamos nenhuma expectativa, nenhuma. E veio o nosso sofrimento, um sofrimento total, onde ele foi por várias vezes intimado, vários delegados, polícia, muitas vezes batia em nossa porta, atrás dele. Então, tudo aquilo nos deixou sem chão, porque muitas das vezes a gente olhava para frente e não via uma saída. Eu não tinha nele uma expectativa, eu não conseguia ver nele um futuro. E muitas das vezes ele até tentou, mas ele não tinha forças para deixar o vício. E aquilo nos desanimava a cada dia, ao ponto dele tentar o suicídio, de falar várias vezes que se continuasse naquela situação, ele não ficaria, ele tiraria a sua vida. Então, tudo isso foi nos dando, assim, muito mais desespero. E numa dessas saídas, uma vizinha dele o convidou para ir no Cenáculo do Espírito Santo. Até que ele chegou em casa dizendo que naquele dia ele mudaria a situação dele. E de fato ele foi. Ele foi até esse cenáculo, os dias foram passando, né, os meses foram passando e nós começamos a ver uma diferença nele. E isso também nos despertou a conhecer o Cenáculo do Espírito Santo. Aí passou eu e a minha sogra a frequentar também. Foi quando chegou uma fogueira santa de Israel
E eu vi que o Deus que apresentava ali não era o que condizia com a vida que eu tinha. Aí me revoltei com a minha situação, com a minha vida financeira, com o trabalho, que nada dava certo. Aí subi no altar, sacrifiquei e desci decidida a mudar a minha situação. E foi quando tudo realmente começou a mudar. Aí meu esposo começou a trabalhar, tanto que até hoje ele continua nessa multinacional, essa empresa. Há 26 anos ele está lá, ele toma conta de um setor. E hoje temos uma vida ampla, porque através disso nós adquirimos bens e através disso mudando o nosso padrão de vida, nossa situação. Eu também trabalhando juntamente com ele, ajudando, fui gerenciar um posto de combustível, onde dali eu também conheci novas pessoas, o meu campo de trabalho foi se abrindo e sempre atuando, sempre trabalhando na área social. E isso tudo também me motivou a ingressar na carreira política, hoje atuando como vereadora aqui na cidade. Eu nunca imaginei, na verdade, ter uma vida que hoje eu tenho, porque eu não tinha expectativa nenhuma. Mas hoje, conhecendo o sacrifício, sacrificando, hoje eu tenho realmente uma família abençoada, uma casa gostosa de viver, um lar abençoado, uma família unida, onde nós nos reunimos todos os dias, sentamos juntos todos os dias, conversamos, brincamos, rimos bastante. Eu sei que esse é o caminho e sei que Deus tem muito mais para acrescentar na minha vida. Através do meu sacrifício, através da revolta, essa revolta da fé que a gente vive constantemente. A verdade é que eu vivo em constante sacrifício, sacrifício de fé. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.yurdtv.eu É muito maravilhoso que questa dona detto che mai aveva in mente di diventare una persona così importante em quella città. Era uma persona que viveva uma vida senza speranza, uma vida distrutta. E chissà può darsi che la tua situazione sia la stessa. Tu vivi una disperazione, tu hai un familiare viziato a casa, la vita profissionale non cambia, tu non riesci a costruire nulla. E forse interiormente parlando, emocionalmente parlando, tu sei uma persona sconfitta, ma questo momento è il momento della persona alzarsi e attaccare, perché la Bibbia ci parla che loro hanno ascoltato ciò che nemici hanno detto e ne hanno fortificato loro mani, ossia esistono parole che indeboliscono e altre che fortificano. Quando Gideone con suoi compagni loro sono arrivati lì nel vale e loro hanno visto suoi nemici parlando de um sonho que era exatamente ciò che Dio aveva parlato con Gideone, allora la loro fede sono fortificati. E è così. Tu devi avere attenzione con ciò che tu ascolta, chissà le parole che vengono o che escono dalla bocca delle persone vicine sono parole negative che a volte cercano di rubare la tua speranza, la tua fede, ma tu devi cancellare ogni parola, tu devi annullare ogni parola che vuole indebolire, che vuole toglie da te la speranza, la forza. Noi abbiamo la testimonianza della signora Silvana che ha sofferto tantissimo problema di miseria, separazione, madre sola con 3 figli, una donna che ha vissuto con 3 figli da sola, non sapeva che cosa doveva fare per dare la dovuta attenzione a suoi figli.
Ma quando lei ha imparato a sacrificare, a attaccare, a alzare e attaccare i suoi nemici, vedi ciò che è successo. Meu nome é Silvana, eu sou professora, sou mãe de 3 filhos. Meu marido é advogado bem conceituado aqui na cidade onde a gente mora. Ele atua na área trabalhista e civil, ele tem 2 escritórios, né? Tem um emprego fixo e foi através desse trabalho dele que a gente vem conquistando, né? Hoje nós temos a nossa casa, que a gente construiu, tem por volta de uns 350 metros quadrados a nossa casa, né? Temos garagem que cabe 5 carros na garagem, temos assim o carro que eu quis comprar, o carro do meu sonho, eu pude ir na loja e comprar o carro que eu quis. Cada um tem um carro aqui em casa. Construí também na minha casa uma piscina, tem uma área de lazer que a gente pode proporcionar para os meus filhos um bem-estar. Cada um aqui em casa tem o seu quarto, né? Tem o seu banheiro, tem a minha suíte. Tudo que eu penso, tudo que eu quero, eu consigo e tenho conseguido na minha vida. Mas isso foi depois que eu cheguei no cenáculo do Espírito Santo, porque antes a minha vida não era assim. A minha vida era de muito sofrimento. Eu e meu marido, nós já éramos formados e nós não conquistávamos nada. A gente até conseguia comprar um carro, mas a gente não conseguia terminar de pagar aquele carro. A gente conseguia comprar um terreno, mas dali a pouco eu tinha que vender esse terreno porque eu não conseguia mais manter esse terreno. E isso foram anos, até que chegou, eu tive meu 3º filho, né? Tive meu 3º filho e logo que eu tive meu filho, o meu casamento não suportou tantos problemas financeiros, porque isso foi uma das maiores causas da nossa separação. E aí houve a separação. Eu estava com 2 adolescentes, né, em casa, um bebê de 6 meses, sozinha, morando num apartamento de aluguel, que mal dava para pagar também o aluguel. Aí que eu comentei com uma amiga minha que eu estava sofrendo muito e eu não sabia mais o que fazer, porque tudo que estava ao meu alcance, eu tentei. E aí foi que eu recebi esse convite para ir no cenáculo do Espírito Santo. Aí eu descobri que tinha uma chance ainda na minha vida, que a minha vida podia mudar. E foi aí que eu comecei a lutar, a fazer as correntes, com toda a minha força. E nessa época, tinha um propósito da Fogueira Santa. Eu me revoltei com a situação que eu estava vivendo e eu entrei com tudo. Eu deixei meu sacrifício no altar e desci. E quando eu desci, eu tive a certeza que a minha vida ia mudar. E já vi resultado. Meu marido voltou para casa. Eu havia conquistado a volta do meu marido, mas a minha vida financeira ainda não tinha mudado. Eu precisava de uma casa, eu precisava de um transporte, e eu não tinha isso, eu não tinha nada, né? E aí ele voltou num emprego fixo que ele tinha, ele conquistou de volta esse emprego fixo, e além desse emprego, ele começou a pegar causas por fora. E foi através dessas causas que nós começamos a
conquistar tudo que nós temos hoje. Hoje eu posso dizer que eu tenho um outro padrão de vida. Hoje eu tenho uma família feliz. Isso porque eu aprendi o caminho da fé de Gideão, do sacrifício, né? Então eu não vou abandonar jamais. E cada fogueira santa é uma conquista. E por isso que eu nunca vou deixar de agir essa fé. Guarda, non togliere i piedi. Vedi ciò che questa persona ti ha raccontato. Una donna sconfitta, una donna che non aveva speranza, ha perso tutto, ha perso la dignità, la voglia di vivere, ma quando ha imparato a sacrificare per Dio, è riuscita a trasformare tutto. Oggi è una donna realizzata, una persona che vive una vita di qualità e soprattutto ha una sicurezza, ha una tranquillità, crede in se stessa, crede nella famiglia, crede che è possibile raggiungere ogni obiettivo. Ma io domando, come si trova la tua vita? Tu che mi guarda in questa ora e che dici, io mi ho identificato con la testimonianza della Silvana. La mia vita assomiglia alla situazione che lei ha vissuto. Che cosa eu posso fare per cambiare questa situazione? Giorno 16, domenica prossima, alle 10 del mattino nós estaremos salindo sull'altare per sacrificare per Dio. Chissà, lei già ha sacrificato tanto per il suo marito, già ha sacrificato tanto per suoi figli, già ha investito tanto in tante cose, però tu sei rimasta delusa. Adesso tocca a te a decidere. Não, io sacrificherò per Dio, perché in questa domenica nós estaremo qui, sopra questo altare, nós consegneremo il nostro sacrifício. Se tu non hai il tuo invito, nós consegneremo a te. Tu puoi prendere domani, venerdì, dove nós staremo alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera, consegnando e dando la opportunità a ogni persona di scrivere la sua richiesta del suo obiettivo che vuole raggiungere o chissà del suo sogno che vuole realizzare. Sarà domenica prossima, giorno 16, che rimarrà nel ricordo di colui che salirà sull'altare per sacrificare il secondo toro, ma sacrificare veramente, com fede, com renúncia, com consegna totale, perché quando io prendo la decisione di sacrificare, eu não posso fare per la metà, eu devo consegnare tutto, spirito, anima e corpo, è 100% per tutto ciò che Dio vuole e farà nella mia vita. Nós faremo una pausa e tra pouco nós ritorneremo qui pregando per te, mas tu puoi chiamarci 06 44 7025 66. La nostra sede qui a Roma si trova Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Amico 24 ore. Se tu hai bisogno di parlare con qualcuno, chiedere aiuto in preghiera, chiama lo 06 44 02 566. Amico 24 ore.
Senhor e nostro Dio, nel nome de Jesus, em questa hora, io ti prego, toca em ogni persona que te acompanha tramite questa preghiera e tramite questo canale online, que questa persona, mio Padre, que vive uma disperazione, uma tristezza, um dolore, uma angoscia, ou que saia uma persona estanca de soffrire, mas não é acomodata, ma porta dentro de sé una rivolta, e questa persona ha imparato in questi giorni che non c'è un'altra strada, ma soltanto il vero sacrificio, il vero, mio Padre, sacrificio per te, perché a volte noi facciamo sacrifici per tutti, per i nostri cari, per tutto ciò che noi vogliamo costruire materialmente parlando, ma dimentichiamo che dobbiamo anche fare il sacrificio perfetto per te, come ha fatto Gideone. Allora io ti prego che questa persona che partecipa di questa preghiera si avvolta in questa hora, e se c'è qualcosa di negativo, uma paura, um complexo, um espírito tímido, um espírito cordário, meu Padre, que este espírito sia ripreso, sia legato, sia distrutto e esca, e que questa persona sia libera una volta per tutti. É ciò che io determino, mio Padre, benedici anche ogni persona que é pronta, que salirá questa domenica, que questa persona possa salire piangendo, sentendo dolore, ma che lei ou che lui possa scendere, mio Padre, com la vittoria, com la certezza. É ciò che noi determiniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Venerdì, giorno di pulizia spirituale. Sfortuna? Maledizioni? Energia negativa? Insonnia? Incubi? Invidia? Romperemo ogni forza negativa. Partecipa venerdì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, viale di Porta Tiburtina numero 20. Per ulteriori informazioni chiamare la linea amico 24 ore 06 44 70 25 66. Muito bene, noi siamo arrivati alla fine della nostra programmazione, ma questo venerdì alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera. Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço. Se tu vuoi sapere dove c'è una chiesa vicino a casa sua qui in Italia, tu puoi chiamare questo numero 06 44 70 25 66. Come tu puoi fare una visita sul nostro sito iurditalia.org. Una buona sera e a domani. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.iurdtv.eu